pessoal, boa noite. Aqui é o professor Gutenberg Almeida. Estamos aqui para falar... Isso aí, depois de conhecer o SEMI, ele vai ficar assim. Isso! Passar por lá de dentro. Quem não tem medo da morte, né? Com quem talvez tenha ressignificado a morte aí através das mídias sociais. É uma honra, um imenso prazer receber aqui o Júnior, que está compartilhando a tela comigo, e nós vamos ter um bate-papo aqui sobre os desafios e as oportunidades, a visão de negócio, a criatividade dessa equipe aí sensacional. Seja bem-vindo, Júnior. Obrigado também, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui, tentar compartilhar um pouquinho aqui do trabalho que a gente fez e de algumas experiências que nós já tivemos e falar um pouco dessa questão do posicionamento e de como foi que a gente conseguiu, de certa forma, chegar aí nesses números do Jardim, que para a gente também é uma surpresa, né? Inclusive, hoje, eu estava falando agora há pouco com uma pessoa e a pessoa chegou a dizer assim, porque a sensação que eu tinha de fora é que tinha sido algo premeditado, que tudo calculado, uma coisa bem montada, e na verdade, assim, foi muito de forma espontânea, né? Então, é engraçado a introdução aí do Gutenberg aí, porque a gente fez também essa questão da morte. A gente uma vez foi apresentar o case na Unifoc, na Fortaleza, vizinho da gente, e a gente foi vestido de morte também, já para criar o clima já, para as pessoas já desmistificar essa questão da morte, né? Então já para entrar já na introdução, bacana isso aí. Não, e para te falar a verdade, só faltou marcar no dia do Halloween, né? Aí seria... Não, então na sexta-feira 13, a gente tá marcando um happy hour, agora vai ser sexta-feira 13, semana que vem, vai ter um happy hour, eu vou gravar e depois disponibilizo no grupo para vocês aí, que a gente vai fazer um happy hour lá no cemitério na sexta-feira 13. Lá de dentro do cemitério, acho que aí vai ser muito legal. De dentro do cemitério, então vai conhecer o lado de dentro do cemitério. É isso aí, tá vendo? Live literalmente. Em tempo real, né? Tempo real. Eu tenho uma série de perguntas aqui que o pessoal já colocou na página pra gente, mas eu vou fazer primeiro a minha pergunta. Certo. E a minha primeira pergunta é uma pergunta fácil. Tomara que eu saiba responder, né? A pergunta de prova, pergunta fácil. Qual foi o briefing original? O briefing original, bacana. Essa é fácil porque a gente fala abertamente sobre o briefing original. Esse case do Jardim, ele é bastante interessante. A gente gosta de ressaltar que, tipo assim, foi 50% da agência e 50% do cliente, né? Bacana. Primeiro, pela essa coragem dele de inovar e essa liberdade criativa que ele deu para a agência trabalhar. Houve o Jardim da Ressurreição, ele é um cemitério que pertence a um grupo, Geraldo Oliveira, e esse grupo ele tem outras empresas e estava passando por uma transição de gestão de pai para filho, onde o filho vinha com uma mentalidade um pouco diferente do que o pai, assim, quando abriu os negócios, né, e por já ser uma pessoa já um pouco mais de idade, então ele vem com uma visão completamente também diferente. E por ele ter viajado muito, experiências fora e tal, o brief original, quando chegou, ele já era um cliente nosso da agência, né, e aí ele vinha justamente com essa ideia de trazer um posicionamento diferente, de desmistificar essa questão da morte, né, de evidenciar a questão da vida, de fazer com que as pessoas realmente vivam quando estão vivas, então aproveitar a melhor parte do seu tempo e trazer essa questão da morte como algo natural, que é uma consequência onde todo mundo vai ter que passar por esse processo. Então é inevitável, né? Então, melhor que a gente esteja preparado e que a gente aceite da melhor forma possível. E ao invés de toda vez que a gente lembrar de um cemitério, lembrar de algo, serviço funerário ou algo desse sentido, que a gente sempre tenha reações negativas. Então, desmistificar isso para que a gente consiga ver o lado bom disso, que a gente tire as coisas agradáveis. Então, de lembrar, por exemplo, eu me lembro do brief inicial, que era justamente isso, de a pessoa, quando morrer, da gente ressaltar e lembrar o quanto foi bom e quanto teve em vida, né? Então, essa era a ideia. E a gente tinha um problema também que trazia com a questão comercial, né? O cemitério, ele é um cemitério-parque, onde
precisa dar uma manutenção para ele ficar mais ou menos bonitinho do jeito que é, ele precisa dar uma manutenção, precisa então de ter condôminos, né? Precisa do pessoal estar lá ativo e pagando a sua manutenção para o negócio, para o empreendimento funcionar e ficar tudo bacaninha. Então ele precisa fazer essa venda antecipada. Então esse era um problema também. Como é que eu vou convencer uma pessoa que não quer falar de morte a comprar um jazigo e ficar pagando essa manutenção por esse negócio? Então, era um dos problemas que nós tínhamos também. E a venda, ela é feita, por incrível que pareça, ela é feita mais assim, mais popular do que a venda da Natura ou da Avon. Ela é feita tem a venda de porta em porta. Então, às vezes sai o vendedor e bate na porta da pessoa e oferece, ó. Mais ou menos, imagina, é a mesma sensação de estar com essa máscara aí, bater na porta da pessoa e dizer assim, é o Jardim da Ressurreição, eu quero lhe vender um jazigo, né? Então, é algo bem difícil. E, então, esse era um problema que nós tínhamos também, que era um que veio no briefing. Daí a gente parou para pensar e viemos com a solução para o cliente, assim, que tal a gente criar uma página no Facebook? O cemitério. Uma página no Facebook pro cemitério, disse, a gente cria, porque para tornar algo leve, eu acho que a internet é o meio mais propício para isso, para a gente trabalhar. Aí o cliente aceitou numa boa, a gente fez o planejamento, disse, a gente vai trabalhar na internet, a pegada da gente vai ser na pegada de humor, né? A gente vai trazer esse tema da morte de forma natural, tentar trabalhar ela de forma natural, e tentar justamente trazer os valores do cemitério, que é essa questão de humanização, desse acolhimento, da proximidade, desse serviço que se tem lá em loco, de fato, no cemitério, da gente tentar trazer isso na roupagem na internet para a internet, né? E o cliente, na mesma hora, disse de boa, vamos para frente, tá tudo ok, é isso aí que a gente quer. A gente também falou inicialmente para o cliente, disse, olha, é algo complicado, é algo assim, de certa forma, meio que inovador, a gente corre o risco de ser um fracasso, a gente corre o risco de viralizar negativamente, então, tipo assim, existe o risco. Legal. Aí ele disse, não, bacana, mas a gente vai ter toda a cautela, a gente vai fazer por etapas, a gente vai seguir o planejamento mesmo, bem passo a passo, para que realmente aconteça. E o cliente deu o aval 100% e aí liberou. Então, tal que começou bem diferente do que é hoje, porque existia essa cautela, essa preocupação inicial, né? Então, vocês foram ganhando confiança na medida que o trabalho foi tendo resultado. Exatamente. Então, por exemplo, a gente sabia que queria trabalhar com humor, a gente sabia que tinha que trabalhar dessa forma, desmistificar essa questão da morte, a gente sabia que a linguagem tinha que ser a linguagem da internet, usando meme, essas coisas engraçadinhas, só que não fazia sentido eu iniciar dessa forma, porque eu ia, de certa forma, ser agressivo. Então, a gente iniciou o trabalho de forma bem tradicional, aqueles cardzinhos mesmo, feijão com arroz, negócio básico, até para poder criar um público. E outro ponto que estava no planejamento da gente, quando a gente colocou, foi da gente não comprar esse público, né? Okay. Porque como se trata de um assunto que é bastante complicado de trabalhar, então a gente entendia que é o seguinte, é melhor eu ter menos pessoas, mas que essas pessoas estejam lá a fim de escutar algo relacionado ao cemitério, que se a pessoa chegou na página do cemitério, ela tem um pouco mais aberto, porque ela já criou um relacionamento, então ela já tem uma cabeça um pouco diferente dela ser amiga de um cemitério, digamos assim. Uhum. Então, ela já teria condição da gente ter um diálogo, de abrir um diálogo com essa pessoa. Então, foi um dos pontos que a gente nunca fez, a gente nunca comprou público, né? Então, eu digo normalmente assim, eu só não digo que é 100% espontâneo, porque a gente fez já algumas mídias pagas muito específicas para algum evento na página. Certo. Mas 99,9% de tudo que tem na página do Jardim, ela é orgânica. Então, uma outra questão também que eu queria trabalhar com vocês é o seguinte, o cemitério é um negócio local. Sim. Local, né? Local. Um lugar físico ali. Em algum momento dessa jornada, a página extrapolou o local. Eu até comentei com o Ednei durante a Semana de Mídias Sociais em São Paulo, que vocês foram mega, ultra premiados lá, né? Levaram 5 prêmios aí da categoria. Eu fiquei até sem jeito lá na hora. Parabéns pelo trabalho. Ele rapou tudo, como se diz aqui. Eu comentei com o Ednei que talvez hoje a página de vocês
seja maior do que o negócio original, porque ela tem visibilidade nacional. Quando a gente pensa em comportamento consumidor, ou pensando na vida real de uma forma prática, eu gosto da página, sigo a página, mas talvez não vou pedir minha família para me enterrar lá. Teria um custo de traslado enorme, e sem contar depois que a própria família ficaria distante. Então, e aí eu comentei com eles, falei assim, olha, na minha percepção, Ednei, a página é maior do que o negócio original, inclusive com um potencial para se tornar uma rede de franquias do cemitério, uma rede de cemitérios afiliados sobre a bandeira. Vocês conseguiram colocar marca num negócio que até então, uma marca nacional, até então um negócio que só tinha marcas regionais, pelo menos é a minha percepção. Como que vocês estão lidando com isso? Com a página ser maior, pelo menos do ponto de vista geográfico, com certeza, do que o negócio local? Na verdade, assim, já tem mais de um ano que a gente já se deu conta disso, de que, de fato, assim, a página ela ganhou uma proporção muito grande, então a marca ganhou uma proporção, e até a gente diz muito que primeiro o Brasil conheceu a gente para depois o Piauí, né? Olha, que então, a gente, por exemplo, em 2015 a gente começou a viralizar alguns posts, aí a gente começou a ser notícia nacional no meio especializado e tal, e até então, aqui até em termos de mídia, aqui no Piauí a gente não tinha destaque nenhum. Mas a gente continuou o trabalho, tipo assim, nunca foi o propósito da gente ter, como eu falei, o propósito da gente não era ser um case como é hoje e ser famoso, né? A gente queria fazer um trabalho que tinha um objetivo, que era o que a gente queria cumprir. Então, isso nunca chegou a envaidecer ninguém aqui dentro, e muito menos o cliente também. Mas a gente já tem alertado o cliente, e a gente está trabalhando também já de forma estratégica em cima disso, pelo potencial que é o negócio dele hoje. Como você mesmo falou, a gente já vem dizendo há muito tempo que já cabe ele franquear, já cabe ele ser uma franquia, apesar de ser um serviço de concessão, mas existe muitos privados e tal, que a gente tem que ir atrás de fazer um trabalho desse, de realmente expandir, porque a gente tem um número muito maior de pessoas envolvidas com a gente fora do que local. Então, o que acontece? O primeiro público que a gente ganhou foi aí, pessoal, BH, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, foi a primeira aderência da gente foi isso, para depois a gente chegar e ter uma aderência aqui na região Nordeste, digamos assim, principalmente aqui em Teresina, no Piauí. Então, o negócio ele sempre teve mais visibilidade fora do que dentro, como termo de marca, né? Certo. Apesar de que refletiu aqui em resultados local e tudo, a gente conseguiu também ter, mas aí o processo exponencial dele foi muito maior fora. Inclusive, a gente tem várias outras ideias de negócio também para inovar como cemitério. Por exemplo, nós temos uma ideia de fazer uma loja virtual, certo? Aí eu vi vantagem! Aí, então, a gente está com a ideia de fazer uma loja virtual, onde a gente fez um experimento, até quando a gente foi convidado, começou a ser convidado para poder falar do case e tal, e a gente, por exemplo, fez um experimento de fazer umas camisas com os posts. Sensacional! Do jardim. E aí, tipo assim, foi muito bem aceito, e foi uma ideia de uma pessoa que segue a página e disse, por que vocês não fazem tal e vendem? Ou seja, então teve já gente solicitando, então a gente já tem mercado para isso. E aí é uma ideia nossa de inovar nesse sentido, de criar algum serviço virtual, tipo assim, e tem umas viagens ainda mais loucas, assim, de um serviço realmente tudo virtual, só para vender um conceito ou algo desse tipo, né? Então, assim, uma coisa bem inovadora, até para poder trabalhar com essa linha que o cemitério trabalha de questão de ações sociais e tal. Isso também é uma coisa que a gente está pensando em fazer algum link dessa marca ajudar alguma coisa, certo? Para poder a gente aproveitar essa sensibilidade, esse público, o carinho tão grande que tem com a marca e com as causas que a gente também defende, para que isso a gente saia do virtual e que se torne algo real. Okay. Isso também é uma ideia que a gente já está planejando já também para poder colocar em prática, né? Inclusive, essa semana a gente sentou com o pessoal para poder já botar algumas ideias dessa no papel e ver a viabilidade do que a gente pode estar executando já para poder realmente a gente ter isso como um negócio, de aproveitar isso realmente para poder abranger outros mercados. Já fico aqui na torcida, né, para que surjam outras ideias
que seja do turismo em cemitérios. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos cemitérios do Bonfim, que é uma atração turística. A gente tem Buenos Aires também, que é ponto turístico, cemitério e tal. Então, eu acho que isso é interessante porque a gente começa a tratar isso de forma natural, né? E, por exemplo, se a gente for falar em questão turística e tal, a gente vê isso no cemitério, por exemplo, que a gente tem um cemitério-parque, onde a gente tem calçadas que ele incentiva as pessoas é uma área cercada, são 11 hectares, né? O cemitério é uma área bem grande. Então, todo um formatozinho de parque, padronizado, muita área verde, eles têm essa preocupação de ter esse ambiente verde, de dar essa conotação de vida, mesmo sendo cemitério, a gente parecer algo que esteja vivo. Então, tem muito jardim, muita área verde lá. E aí, eles incentivam, por exemplo, a questão das pessoas irem lá para praticar caminhada. O cemitério tem um playground para criança, que se você for com a criança, deixar a criança no playground. E a gente tem uma capela que tem missa todo domingo para que as pessoas passem a frequentar o cemitério para assistir a missa. Tem culto, tem evangélico. Então, por exemplo, tem lá toda uma atmosfera para poder ambientalizar isso e trazer realmente esse conceito que a gente passa na internet, e isso também acontece lá em loco, real, né? Então, eu vejo isso como algo realmente natural que possa vir a funcionar. E aí, dentro dessa questão do ser natural, né, na internet tem o termo muito famoso aí que é a zoeira, né? Sim. Em algum momento vocês sentiram que a zoeira passou do limite, que o post acabou sendo de mau gosto, ofendendo alguém, que eu já excluí algum conteúdo dentro desta jornada aí de produção para o Facebook? Pronto. Uma cautela que a gente teve no começo, até pela questão do conteúdo, que a gente começou devagarzinho, e tipo assim, eu digo muito que o que a gente coloca hoje é basicamente assim, o que o público permite, é o que o fã que está lá permite, é o que ele quer. Muitos dos conteúdos lá que estão lá são sugestões deles, inclusive a gente cita e coloca, referencia e tal. Então a gente respeita muito o público, né? Isso um dos pontos que levaram também o Jardim a esses números e a esse sucesso nacional. Essa questão da proximidade e do respeito que a gente tem com o público. A gente já teve post que a gente já tirou. Então, tem post o que é engraçado? O ponto diferente dele é porque, tipo assim, a gente tem uma aderência, uma proximidade, uma empatia tão grande com o público que eles não conseguem, tipo, criticar ou viralizar negativamente algum conteúdo. A própria comunidade te defende, né? Exatamente. Eles são tão respeitosos com a gente que eles chegam em inbox e falam, cara, eu acho que esse conteúdo pode levar para essa linha tal e fazer isso, não sei o quê. Ou então, quando a gente começou a humanizar o SEMI com a questão das estátuas, a gente teve, por exemplo, uma pessoa que chegou e disse, eu acho que essa estátua ela está muito sexualizada, está muito sexy e tal. Não é legal. A gente foi lá e, tirou. Eu lembro de um caso específico que a gente queria tirar uma brincadeira com meme e coincidiu com o caso da Fabiola, né, lá do motel, e coincidiu com o WhatsApp fora do ar, 48 horas. Aí tinha uma brincadeirazinha que era tipo assim, sem uma caveirazinha segurando um celular, tipo, já que eu não tenho um WhatsApp, é o jeito de fazer as unhas. E aí a pessoa, na hora que a gente postou, aí uma fã chegou na página e disse, eu acho que levar para esse lado, não, eu acho que pode dar muita conotação machista, não sei o quê. A gente foi lá e, excluiu o conteúdo. Então, já aconteceu já umas 5 a 10 vezes isso aí, da gente tirar o conteúdo do ar em respeito às pessoas que estão lá. Então, muita gente segue sugestões do que são dadas, então a gente analisa, tem coisa assim mais maluca do mundo que você imaginar, chega aqui pra gente. É um festival assim, imagina, todo mundo quer ser social media e arrebentar, entendeu? Com as coisas mais loucas. Quer virar cliente de cocriação com vocês. Eu acho que olha, aquele post ali foi eu que dei a ideia, tá lá na página e tal. Eu gosto muito de uma página de humor chamada Bode Gaiato, que também é do Nordeste, aliás, é do Nordeste, e lá no Bode Gaiato acontece muito isso, da sugestão do fã, né? Então,
realmente o fã se sente parte do negócio. Isso é bacana, porque o cara está fazendo parte do negócio, né? Então ele se sente ali dentro. Então foi por isso também que a gente criou o grupo Fã do Semi. Foi por conta disso. Temos um grupo então, Fã do Semi? Nós temos um grupo Fã do Semi com mais de 2.000 pessoas, que são as pessoas ativas que participam ali diariamente das coisas. Inclusive, a gente, e esse respeito foi por isso que a gente criou esse grupo do Fã do Semi, que o que acontece? A gente recebia muita coisa em box, muita conversa, opinião, funciona como assessoria de imprensa, tudo que sai do cemitério, eles vão lá e colocam, mandam. Aí a gente diz, não, vamos criar um grupo, e aí a gente coloca essas pessoas mais ativas nesse grupo, deixa lá, as pessoas que forem querendo entrar, a gente sabe que é um grupo lá, que é para falar sobre conteúdo do cemitério, para poder dar ideias, trocar, e aí dar sugestão, e a gente faz alguns testes também de post lá. Então o que acontece? A gente vai botar o post, e isso aqui cara, é incrível, porque é isso que eu te falo da questão do respeito e da transparência. Tu coloca lá no grupo o post antes, mas ninguém pega o post e coloca. Os caras dizem assim, publica logo lá na página para eu compartilhar, mas o cara é incapaz de pegar aquilo e compartilhar, entendeu? Então tem um respeito muito grande. Ele sabe que está sendo privilegiado com aquela informação, ele está querendo a opinião dele, e ele respeita aquilo, cara. Então é muito massa. Então a gente pega o post antes de publicar, a gente bota lá, aí diz, e aí, o que é que vocês acham? Tá bacana, aí os caras tecem a opinião, às vezes a gente modifica o post ainda, como um caso, por exemplo, do suicídio, que aconteceu o mês passado, que a gente fez um post, aí a gente sabe que o tema é muito complexo, os índices de suicídio no Brasil estão aumentando muito, e aqui, especificamente em Teresina, nós temos o maior índice de suicídio por população. Então é muito grande. Então é muito grande. E aí a gente colocou o post lá, e aí começou, como é um assunto muito delicado, eu acho que é mais delicado que a morte. Sem dúvida. Então, uns começaram a falar, não, eu acho que esse tema é muito pesado, é pesado demais, outras pessoas, não é pesado não, tem que conscientizar e tal, muda, vai para lá, vai para cá. Sei que a gente acabou mudando o post, né? E aí a gente mudou, e aí validou o post lá, e aí colocou na página oficial, depois de ter sido validado dentro do grupo. Então, isso é muito legal, é muito bacana, porque a gente vê o negócio realmente assim, a proximidade, um negócio funcionando de verdade, criando um relacionamento que, na verdade, que é o grande propósito das redes sociais, você realmente se relacionar e ter uma rede de pessoas onde você se relaciona, né? E a pessoa está ali e ela consegue ver que ela está se relacionando. É uma empresa, mas é uma empresa que é humana, que fala, que conversa, que responde, que está lá dando opinião também e conversando com ele. Eu acho que tem um sentimento de comunidade em torno da marca, em torno da página muito legal, né? Eu acho que isso é muito valioso. É raro que as empresas consigam isso de forma legítima. Algumas empresas ainda de produtos B2C famosos conseguem, mas conseguir isso com uma página de um cemitério no Piauí realmente é um case raro, e feliz somos nós aqui de podermos estar conversando com vocês para nos inspirar aqui nas nossas jornadas. Eu digo... À vontade. Eu digo que esse fato aí de questão, eu disse, inclusive eu falei hoje à tarde, que o que acontece são vários fatores que tinham tudo para dar errado ou para dar muito certo. Então você está fazendo uma página do cemitério nas redes sociais, não tem nada a ver. Você está querendo falar de morte que ninguém quer falar, né? E você está no Piauí que tem hora que não existe no mapa. Então, é tudo do contra para poder não funcionar. Realmente contra a maré. Era esse o grande receio que a gente tinha no começo, dizer assim, cara, é muito difícil de dar certo. Então, a gente tem que ter muita cautela e muito devagar para a gente conseguir ter o resultado que a gente almejava lá, que era muito pequeno. Tipo assim, hoje, esses números não tem nada a ver com o que a gente esperava lá no começo.